Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, de volta no Entretanto, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, objetiva, imparcial, divertida. Para falar de ciência política à luz do direito, da maneira que você gosta e quer ouvir. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a PL das fake news. Vamos falar sobre a vacinação bolsonarista e vamos falar sobre o escândalo, da manipulação de resultados dos campeonatos brasileiros da Série A e B em sites de apostas. Tudo isso, entretanto, já estou esperando vocês lá. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Independente da resposta do Congresso Nacional, aprovando ou não o PL das fake news, o recado do STF é bem claro. Ou legislam como queremos, ou legislaremos nós, ministros. Como, aliás, vem sendo feito no Brasil nos últimos 5 anos. Na vacância legislativa, o Poder Judiciário pode e deve se pronunciar sobre matéria que não seja disciplinada por lei. Isso por um único motivo. Há um princípio constitucional, o da indeclinabilidade da jurisdição. O que significa esse nome feio? Que o juiz não pode se negar a disciplinar uma determinada situação que lhe seja submetida para julgamento por motivo algum, qualquer motivo, desculpa alguma, inclusive a ausência de leis que regrem a matéria discutida. Portanto, até aqui nenhum problema em aceitar o governo de toga. A Constituição impõe que assim procedam os ministros da mais alta corte de justiça do país. O problema, gente, é quando esses ministros assim procedem contra a lei ou contra os limites que a Constituição lhes outorgou. Ou quando estipulam uma supercompetência para muito além daquilo que a Constituição lhes outorgou. É o caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que é competente para todos os inquéritos, que é competente para todas as ações que decorram de intrigas políticas palacianas descambadas durante as eleições presidenciais e após elas. Vocês querem apostar, por exemplo, que se o PL das fake news não for aprovada pelo Congresso Nacional, se virar processo, se for parar para ser regulamentada pelo STF, vocês querem apostar em quem vai ser o relator desse processo? Eu apostaria no ministro Alexandre de Moraes. A existência de tecnologia que nos permite comprar pela internet com cartões de crédito internacionais em sites situados fora dos limites físicos do Brasil cria uma espécie de limbo jurídico, uma terra de ninguém, longe dos PROCONs, do STF, do TSE, do ultracompetente ministro Alexandre de Moraes. Você compra e vende o que quiser, e o fato é que é um negócio internacional e isso cria uma espécie de conflito de competências e que não se sabe a legislação de qual país a regular a transação. Com os aplicativos e plataformas de redes sociais, acontece a mesmíssima coisa. E essas plataformas de jogos online, cassinos virtuais e sites de apostas também. Você não sabe que legislação que regula a matéria. O jogo pode não ser permitido no Brasil, pode não ser autorizado no Brasil. Entenda da maneira que quiser entender. Mas o fato de você poder jogá-lo
num site internacional, cria uma ideia, mais uma ideia, de terra de ninguém, de que pode tudo e que precisa regulamentar. Você, através da rede mundial de computadores e das plataformas com sedes situadas no estrangeiro, se pensa, e com algum acerto, que tudo se pode, como se pode e do jeito que se quiser, inclusive jogar. Se joga o que quiser, como quiser, quanto quiser no Brasil hoje. Bom, não é verdade que o jogo seja proibido no Brasil. Ele só pode existir regulamentado pelo governo federal e pelos estados, o que é bastante diferente. O próprio governo, através da Caixa Econômica Federal, cria loterias à torto e à direito, e mesmo os estados podem regulamentar loterias oficiais, sempre com autorização do Banco Central. Tudo isso tem que ser auditado, né, e com a receita de olho. E foi assim que, certa vez, e por certo tempo, os bingos foram permitidos no país. Você se lembra disso se você tem mais de 30 anos. Nessa onda é que se permitiram os sites de apostas que viraram febre desde a pandemia para cá, com seu apogeu na Copa do Mundo do Catar. Tão febril, né, o site de aposta, que adoeceu. Agora há um escândalo de manipulação de resultados ameaçando aos campeonatos brasileiros das séries A e B e a continuidade do funcionamento dos sites. Gente, já tem medida provisória no forno para ajudar a regulamentar o funcionamento dos sites de apostas para evitar novos escândalos. Antes não se falava disso, né? Regulamentar é preciso, tá certo. Não se pode proibir porque há desvios e corrupção, ou porque é difícil fiscalizar. É assim que o Brasil se torna uma porta aberta para uma série de problemas que impedem o nosso acesso ao primeiro mundo. A nossa leniência, extrema leniência, uma leniência cultural em vigiar, fiscalizar, repreender, reprimir, punir e castigar. Tem raízes históricas, religiosas, culturais por trás disso, né? A gente, porque acha uma determinada conduta difícil de fiscalizar, né? Porque a gente acha uma determinada conduta difícil de reprimir, nós vamos e proibimos essa conduta. É a maneira que nós temos de tornar mais fácil a nossa tarefa como Estado-polícia, como Estado fiscal, como Estado-juiz. Mas a maneira mais fácil de agir nem sempre é a mais correta, nem sempre a que poderá fornecer melhores resultados para a República e para a população em geral. A gente tem que parar de proibir as coisas e passar a fiscalizar o seu funcionamento. Mas não vamos chegar lá, né? Nós não vamos ver isso acontecer. Nossos netos é que vão assistir. É esse concerto geral das coisas erradas, da segurança e da justiça no Brasil. Se a gente chegar lá, há de ser em cadeira de rodas, babando e cuidado por cuidadores. Os jogos e as apostas são permitidos no mundo todo, ou quase todo, exceção, talvez, a países muçulmanos e semidemocracias comunistas. Onde viajei e vi, e visitei, e presenciei, muitos jovens vivendo disso, trabalhando como croupiers, garçons e pagando faculdade com dinheiro honesto e suado ganho no mercado do entretenimento do jogo, em cassinos e casas de apostas. Esses locais são importantes arrecadadores de impostos e, em um mundo globalizado, não se justifica que o Brasil fique fora dessa importante fatia de mercado, por motivos religiosos ou políticos. Não tem outro motivo. E a gente que ganha com a falta de regulamentação, com a falta de autorização do jogo no Brasil. Toda hora que se cogita autorizar o retorno dos cassinos via Congresso Nacional, surge uma novela da Globo com um personagem viciado em jogo,
pastores rezam o terço e padres excomungam, e há reportagens escandalosas com desvios de dinheiro público via jogatina, ou gente que perdeu tudo em uma mesa de jogos. Sempre assim. É sintomático, né? Bicheiro, por exemplo, bicheiro é contra a legalização do jogo do bicho no Brasil. A criminalidade sempre agradece diante da falta de regulamentação, que gera uma aura, um instinto de falsa proibição. Falsa proibição por quê? Não é regulamentado, não poderia ser, mas joga-se o tempo todo o que se quiser, como se quiser. Então, está na hora de começar a arrecadar impostos com isso e a gerar empregos com isso. Os Estados Unidos tinham uma parte do seu território muito pobre, o deserto de Nevada. Na década de 1950, instalaram lá uma cidade cassino, Las Vegas. E hoje o local é bastante rico, proeminente, progressivo, promissor, arrecada impostos e gera milhões de empregos. Que tal criar uma cidade cassino, gente, no Piauí? Seria uma excelente ideia. No início da década de 1980, houve um escândalo na loteria italiana, loteria esportiva italiana, e vários jogadores foram suspensos. Clubes caíram de divisão e o campeonato deles ficou mal afamado no mundo inteiro por uma temporada. Paulo Rossi, nosso carrasco, foi suspenso da Juventus de Torino para depois, perdoado pela justiça italiana, ser, aquele que nos enterrou na Copa do Mundo de 82, na qual a Itália ergueu a taça. No Brasil, a revista Placar também levantou manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, mas de modo rudimentar e lá pelos idos de 1990. Ali, gente, o objetivo era forjar resultados imprevisíveis da loteria esportiva, o Loteca, que pagava, então, prêmios milionários. Nos Estados Unidos sempre houve escândalos dessa natureza em distintos esportes. E sempre, ou quase sempre, os culpados foram punidos, fossem eles autoridades governamentais, empresários esportivos e mesmo atletas. Ou seja, onde tem jogo, tem gambiarra, tem malandragem. Isso é mais velho do que andar para trás. Se deve coibir a gambiarra, a malandragem e proteger aos sites de aposta e aos apostadores. Os primeiros, os sites de aposta, porque eles arrecadam impostos e geram empregos. E os apostadores, porque eles, afinal de contas, estão se divertindo com entretenimento permitido por lei. A polêmica instaurada durante a pandemia sobre a necessidade e obrigatoriedade de vacinação não precisava ter ocorrido. Criaram um espantalho. O que é isso? É um factoide hostil criado para repelir acesso a discursos de opositores ideológicos. É uma mentira criada para antipatizar você para com alguém que seja contrário à ideologia vigente. Mais ou menos isso, um espantalho. Quem era a favor do kit Covid, esse é o espantalho, cloroquina e seus parças, seria contra a vacinação e vice-versa. Mentira. Eu, por exemplo, fui a favor dos dois. Me mediquei preventivamente, claro, via médico, e tomei todas as vacinas que pude e devia tomar. Nosso presidente Bolsonaro, que devia ter repelido essa falsa dicotomia vacina versus kit cloroquina, a essa verdadeira fake news, se é que me permite o trocadilho, deu força para esse embate, lá na época e agora. Em tese, agora porque ele em tese fingiu-se vacinado e aos familiares para andar por aí pelo globo, como era então, quando era então dignatário máximo da nossa república. Bolsonaro tinha e tem o direito de vacinar-se ou não, a si e aos seus, aí incluindo-se sua filha menor. Não vacinado é que ele tinha que assumir, para o bem e para o mal. Ele sabia que seus inimigos iriam achar, fazer e descobrir
tudo para feri-lo e pô-lo inelegível, após apeá-lo do poder. Porque era o que já faziam enquanto o capitão Jair ocupava o Palácio do Planalto. É ridículo dar relevo a essa coisa de Bolsonaro ter certidão falsa de vacinação. E também é inconcebível um partido de esquerda como o PSOL meter-se nisso para ingressar na justiça, pedindo que se vacine compulsoriamente, obrigatoriamente, a filha menor do Bolsonaro e da dona Michele. É inconcebível por dois motivos. Em primeiro lugar, o dever de guarda é dos pais. E não há omissão criminosa, atenção, não há omissão criminosa em uma escolha consciente. Aqui nós já falamos disso. Pais, durante a pandemia, estiveram diante de uma difícil escolha, de um difícil dilema: vacinar ou não vacinar os filhos menores. Isso porque se tratava de uma vacina de eficácia discutível e discutida, presumíveis efeitos colaterais e não suficientemente testada. Eu vacinei meus filhos naquela oportunidade, mas eu entendo perfeitamente e respeito aos pais que não o fizeram, porque justamente naquela época era uma bola dividida, como se diz no futebol e nos bastidores do direito. Podia ser e podia não ser o ideal, dependendo das incertezas da sorte e dos desígnios imponderáveis de Deus. O segundo motivo, para a grande besteira que o pessoal pratica, ao procurar na justiça vacinar obrigatoriamente a filha do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse segundo motivo é de ordem jurídica. Para você postular, para você pedir alguma coisa na justiça, você tem que ter duas condições. A primeira delas é ser parte legítima, é poder pedir. A segunda delas é ter interesse jurídico em pedir, não é? O pessoal, partido político, pessoa jurídica de direito privado, igual uma associação, igual uma ONG, igual uma empresa, não tem titularidade nenhuma, personalidade jurídica nenhuma, interesse nenhum em obrigar a uma criança, filha de alguém, né, a ser vacinada à revelia do gosto e da vontade desse alguém. Seja esse alguém o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ou um Zé Mané qualquer. Isto é lógico do ponto de vista jurídico. Talvez não vá ser lógico, porque é Jair Bolsonaro, é uma pessoa conservadora e é de direita. Aí a lógica jurídica muda bastante e a gente sabe disso. O ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF, indultado por Bolsonaro, continuou cumprindo pena apesar da graça, o indulto individual concedido pelo então presidente da República e a revelia do que dispõe a Constituição Federal. Nosso Tribunal Maior questionou a ação presidencial e, agindo como parte e juiz ao mesmo tempo, impediu a eficácia imediata daquele ato administrativo, que também não pode, não, pelo menos diante das regras constitucionais em vigor. Um ato autônomo de um poder independente da República, e todo poder da República é independente, frise-se, vale até o trânsito em julgado de uma decisão judicial que, provocada por pessoa física ou jurídica com legitimidade para postular em juízo, declare a inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato. Ou seja, vale até que transite em julgado uma decisão que invalide. Isso é o controle constitucional ou difuso ou concentrado previsto em nossa Carta Magna. Mas vale até que tal fato ocorra. Ou seja, até que se proceda ao controle constitucional difuso ou concentrado. A não ser que seja o caso do Daniel Silveira, que continuou cumprindo a pena até que o STF, ao fim e ao cabo, se manifestasse. Como foi o caso, se manifestou por fim,
invalidando a graça presidencial. Mera formalidade, né? O julgamento final dos excelsos ministros, porque já se sabia que o indulto seria fustigado e repelido, não importa o motivo. E é claro que nesse meio tempo, Daniel Silveira não pode se recandidatar a cargo público algum, como não deixaram Roberto Jefferson, preso e ainda sem sentença condenatória transitada em julgado até hoje, também não deixaram que Roberto Jefferson se candidatasse à presidência da República. Curioso, gente, que ao longo de mais de 20 anos de carreira, a maioria deles como juiz eleitoral, eu tenha visto inúmeros candidatos a inúmeros cargos político-eletivos com processos criminais em andamentos, alguns já condenados em primeira instância. Já teve 1 ou 2 candidatos presos preventivamente. E em todos esses casos, eu decidi, conforme a jurisprudência remansosa, pacífica, eu decidi que eles permaneciam elegíveis. E essas decisões eram alvo de recurso e eram confirmadas pelos tribunais superiores. Quando eu não concedia a elegibilidade do candidato que ainda estava sendo processado criminalmente, sem culpa formada, sem sentença penal condenatória transitada em julgado, quando eu indeferia a candidatura, o tribunal reformava para permitir a candidatura. Afinal de contas, já se deliberou, já se decidiu, por ocasião do julgamento do Lula, se decidiu, né, que sobre a primazia da presunção de inocência. A pessoa é inocente e não pode sofrer nenhum efeito da condenação até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E isso vale, inclusive, para a sua elegibilidade, para o apogeu e o fulgor e a plenitude dos seus direitos políticos. Esses direitos políticos não podem ser cassados em virtude de condenação, enquanto essa condenação não transitar em julgado. É a lógica rasteira e eu acho que todos concordam comigo, todos acompanham o meu raciocínio. Se há primazia da presunção de inocência, Daniel Silveira poderia ter se candidatado, Roberto Jefferson poderia ter se candidatado. No entanto, em sentido oposto a julgamentos do próprio STF, esse pessoal não se candidatou. Sem condenação definitiva, como eu posso me candidatar ou não me candidatar ao cargo que eu bem entender, né? Você pode, ou pelo menos era isso que os tribunais, de uma maneira remansosa, tranquila, pacífica, entendiam. E continuam entendendo, diga-se de passagem, a menos que você seja conservador, de direita e bolsonarista, né? Aí, nesse caso, não pode. Até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.